Entre todas as narrativas que cercam o rei Davi, o pastor que se tornou guerreiro, o guerreiro que se tornou rei e o rei que se tornou lenda, nenhuma ressoa tão poderosamente quanto o dia em que ele derrubou o gigante Golias. Um momento que atravessou gerações, transformando um adolescente desconhecido no símbolo eterno da coragem diante do impossível. Mas e se essa não for toda a história? E se o episódio mais famoso da vida de Davi for apenas a superfície de algo muito maior e muito mais sombrio? Poucas pessoas sabem disso, mas Golias não foi o único gigante a cruzar o caminho do rei de Israel. Ao longo dos anos, Davi enfrentou outros colossos, guerreiros monstruosos, descendentes de uma linhagem antiga, remanescentes vivos dos Nefilins, os próprios seres que aterrorizavam a terra desde o princípio. Entre esses adversários, havia um gigante ainda mais aterrorizante, irmão de Golias, treinado desde a juventude para matar reis e que quase conseguiu. Um confronto tão perigoso, tão decisivo, que Israel esteve a poucos momentos de perder seu maior líder. Por que essa história é quase desconhecida? Por que esses eventos permaneceram ocultos, mencionados apenas em poucas linhas discretas das Escrituras? E, ainda mais intrigante, o que esses relatos revelam sobre a verdadeira presença dos gigantes no mundo antigo e sobre os poderes que eles representavam? Prepare-se! O que você está prestes a descobrir desafia tudo o que aprendemos na escola bíblica, nos filmes, nos sermões e até mesmo na imaginação popular. Porque a verdadeira história dos gigantes nos dias de Davi é mais longa, mais dura e muito mais reveladora do que você jamais imaginou. Se estiver pronto para ver o que sempre foi ocultado, fique comigo. Este vídeo pode transformar completamente sua compreensão da Bíblia, de Davi e da própria história humana. Entre os muitos momentos decisivos na jornada de Davi, sua ascensão ao trono permanece como uma das mais inesperadas e magníficas. Nascido de origens humildes, criado entre colinas e rebanhos, ele era apenas um jovem pastor da tribo de Judá, filho de Jessé, um herdeiro modesto de uma linhagem que um dia moldaria a história da fé. Nada em sua aparência ou status sugeria que o destino levaria ao trono. Contudo, contra todas as expectativas humanas, Deus o escolheu para substituir Saul, cujo reinado fora marcado pela desobediência e pela perda do favor divino. Davi não era apenas um cuidador de ovelhas, era também músico, poeta, um homem sensível às coisas do espírito, autor de hinos que ecoariam por gerações e se tornariam o coração dos salmos. Mas seu chamado ia muito além da arte. Ele se tornaria um guerreiro, um estrategista e, finalmente, o maior rei que Israel já conheceu, um líder moldado segundo o coração de Deus. Sua jornada foi longa e árdua, repleta de provações, perseguições, batalhas e vitórias que definiram o destino da nação. Entre todos esses capítulos, nenhum se tornou tão icônico quanto seu encontro com Golias. Naquela época, Davi era apenas um jovem, entre 15 e 17 anos, sem treinamento militar, armado apenas com fé, uma funda e algumas pedras. Mesmo assim, ele ousou enfrentar o campeão filisteu, um guerreiro gigantesco cuja simples presença paralisava o exército de Israel. Com um único tiro, Davi derrubou o temível Golias e provou que coragem e confiança em Deus podem superar até o que parece impossível aos olhos humanos. Mas quem, afinal, era Golias? Que tipo de ser era esse cuja sombra fazia reis tremerem? Sua altura imponente, força sobre-humana e experiência em combate o tornavam um adversário quase invencível. Contudo, o verdadeiro mistério residia em sua origem. Golias descendia de uma linhagem antiga e enigmática, os Refães, uma raça de gigantes mencionada nas Escrituras e em registros antigos como presença constante nas eras mais remotas da Terra Prometida. E ele não estava sozinho. Golias pertencia a um clã de gigantes que ainda existia naquela época, irmãos e parentes que compartilhavam a mesma natureza extraordinária. Desde os dias de Moisés e até antes, na época de Abraão, os Refães eram conhecidos por sua força devastadora e pela ameaça que representavam. Assim, a vitória de Davi não foi apenas um triunfo sobre um inimigo isolado,
mas um ponto de virada em um conflito muito maior, o choque entre Israel e esses seres lendários. A queda de Golias marcou o início de uma mudança profunda, um marco que alteraria para sempre o curso da história. A origem desses gigantes sempre permaneceu envolta em sombras, um mistério que atravessa milênios e intriga estudiosos e contadores de histórias. Há, no entanto, uma compreensão amplamente aceita. Esses seres colossais surgiram após o dilúvio, nascidos de uma união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Esses seres celestiais, conhecidos como Ben Elohim, desceram à terra em rebelião e tomaram para si as filhas dos homens, produzindo uma linhagem híbrida de estatura e força extraordinárias. Gigantes cuja presença mudou o equilíbrio das nações e espalhou medo por onde passavam. Até o nome Refaim carrega um eco sombrio. No hebraico antigo, e até em registros fenícios, o termo pode significar os mortos ou espíritos ancestrais, sugerindo uma conexão misteriosa com os seres que pereceram no dilúvio, mas que de alguma forma reapareceram no mundo depois dele. Era como se a antiga corrupção, julgada pelas águas, tivesse encontrado uma forma de retornar, agora mais forte e organizada. Relatos antigos descrevem esses gigantes não apenas como guerreiros brutais, mas também como seres com conhecimento avançado, estratégias incomuns e habilidades que parecem transcender as limitações humanas. Cada detalhe reforça a percepção de que sua origem não veio apenas da carne e sangue humanos. As Escrituras também deixam claro que Golias não foi um caso isolado, apenas o mais famoso. Ele pertencia a uma linhagem extensa e tinha irmãos que compartilhavam a mesma herança sombria. Após Davi derrubá-lo, esses gigantes carregavam dentro de si um desejo ardente de vingança. E, em uma das guerras entre Israel e os filisteus, um deles quase conseguiu, levando Davi à beira da morte antes de ser salvo por homens leais que não permitiriam que a luz de Israel se apagasse no campo de batalha. Esses gigantes não eram simples mercenários contratados pelos filisteus. Sua presença revelava alianças profundas e antigas, laços com povos cananeus e possivelmente até com tribos egeias que cruzaram o Mediterrâneo. Esses grupos não apenas aceitavam os gigantes, mas os reverenciavam como seres divinos ou manifestações de poder sobrenatural. Assim, cada batalha travada contra eles era mais do que um confronto militar. Era o eco de um conflito muito mais antigo, cujas raízes alcançavam tanto o céu quanto o abismo. Em muitas culturas antigas, esses seres colossais eram reverenciados e temidos, considerados semideuses, heróis primordiais ou descendentes diretos de poderes mais antigos que o mundo conhecido. Suas histórias moldaram mitos, influenciaram rituais e marcaram os limites entre o medo e a adoração. Para muitas civilizações, os gigantes não eram aberrações, mas figuras de autoridade espiritual, capazes de alterar o destino das nações. Por isso, os conflitos entre Israel e esses povos iam muito além de questões territoriais ou controle político. Eram batalhas espirituais em que o povo escolhido de Deus enfrentava forças cujas origens remontavam às eras anteriores ao dilúvio. Forças que carregavam o legado da rebelião celestial e da corrupção antiga. Cada encontro no campo de batalha era, em certo sentido, a continuação de um conflito que começou muito antes de qualquer reino humano existir. Esses relatos continuam a fascinar e desafiar arqueólogos e estudiosos que buscam entre as ruínas de civilizações antigas vestígios desses gigantes. As Escrituras afirmam claramente que esses seres existiram e que seu papel nas lutas e na formação das nações foi significativo. E mesmo hoje, suas histórias ecoam através do tempo, alimentando debates e teorias sobre uma era esquecida em que seres extraordinários caminharam sobre a Terra. É nesse vasto e misterioso cenário que somos convidados a revisitar um dos capítulos mais marcantes da vida de Davi. Um episódio frequentemente esquecido, mas que revela o verdadeiro peso das batalhas travadas contra os remanescentes dessa temível linhagem. Em 2 Samuel 21, 2.15-22, encontramos um relato dramático que descreve o confronto entre o rei de Israel e um descendente direto de Golias. Após muitos anos de chuva e inúmeras campanhas militares, Davi, agora um líder envelhecido,
enfrentou mais uma batalha contra os filisteus. Mas desta vez, a luta revelou sua fraqueza. No calor do combate, surgiu um guerreiro colossal chamado Isbi-Benob. Ele não era um soldado comum. Pertencia à mesma linhagem de gigantes que um dia abalou Israel, os temidos Refães. Armado com uma ponta de lança de bronze pesando cerca de 6 quilos e empunhando uma espada recém-forjada, Isbi-Benob viu sua chance de vingar a morte de Golias e acabar com a vida do rei que humilhou sua linhagem. Cansado e vulnerável, Davi se viu à beira da morte, incapaz de se defender no momento crucial. Mas quando a derrota parecia inevitável, Abisai, filho de Zeruia e sobrinho leal do rei, correu em socorro de Davi. Com precisão e coragem, confrontou o gigante, derrubando-o antes que pudesse desferir o golpe final. Assim, a vida de Davi foi poupada por um de seus guerreiros mais fiéis. Diante da gravidade do evento, os homens de Davi fizeram um voto solene: nunca mais permitiriam que o rei voltasse ao campo de batalha. Ele era a lâmpada de Israel, e perder sua luz seria um golpe irreparável para toda a nação. Mas a ameaça dos gigantes estava longe de acabar. Mal terminara o confronto anterior, quando outra guerra contra os filisteus eclodiu, revelando novamente a presença desses seres colossais. Naquela ocasião, um gigante chamado Saf caiu diante dos guerreiros de Israel, marcando mais um capítulo nessa longa sequência de conflitos entre o povo de Deus e os remanescentes da antiga linhagem. Logo depois, outra batalha ocorreu em Gate. Lá, Elanã, filho de Jare-Oregim, enfrentou e derrotou outro formidável guerreiro filisteu, identificado como Golias, o Geteu, quase certamente membro da mesma família de gigantes, talvez até carregando o nome de seu parente mais famoso para honrar sua memória ou para incutir medo no coração dos israelitas. Cada vitória parecia arrancar outra raiz dessa linhagem sombria. Então veio o desafio final registrado nesse ciclo de guerras. Em Gate, surgiu um guerreiro cuja forma desafiava as normas humanas. 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dígitos no total, símbolos de sua natureza normal e de sua conexão direta com a linhagem dos Refães. Ele zombava de Israel com arrogância, acreditando que sua força prodigiosa e deformidade lendária o tornavam invencível. Mas Jonatas, filho de Semira e sobrinho de Davi, levantou-se contra ele e o derrubou, encerrando mais um capítulo na antiga rivalidade entre os gigantes e o povo de Deus. O texto conclui solenemente: esses 4 nasceram para o gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Assim entendemos que a presença desses gigantes pairava como uma sombra sobre Israel, mas nenhum deles permaneceu de pé. Um a um foram derrotados, e em cada batalha o Deus de Israel demonstrou que não era a força esmagadora dos gigantes que determinava o resultado das guerras, mas a fé e a determinação daqueles que confiavam nele. Foi o propósito divino, não o tamanho do inimigo, que moldou a história. Esses relatos revelam algo surpreendente. Golias não foi uma figura isolada em sua linhagem. Seus irmãos continuaram a aparecer, continuaram a desafiar Israel mesmo após sua morte. A presença constante desses gigantes nas Escrituras indica que eles representavam uma ameaça contínua, repleta de mistérios e implicações espirituais ainda pouco exploradas. Poucos conhecem a história completa desses colossos da antiguidade. Muito ainda precisa ser investigado sobre os 5 irmãos de Golias, sua conexão com os Refães e o verdadeiro significado dessa linhagem nos tempos antigos, ecos de um mundo onde gigantes um dia caminharam sobre a terra. Quem eram esses gigantes? De onde vieram? E como conseguiram permanecer presentes através dos séculos, mesmo após cataclismos que remodelaram o mundo? Segredos ocultos residem nesses relatos antigos e, quando revelados, transformam completamente a forma como entendemos a história bíblica. Essa narrativa, quase apagada da memória popular, traz à luz um dos momentos mais dramáticos da vida de Davi. A maioria conhece a lendária vitória sobre Golias, o gigante filisteu que provocou Israel e caiu diante de um jovem pastor armado com uma funda e 5 pedras lisas. Mas muito poucos sabem que, anos depois,
já coroado rei, Davi enfrentaria outro gigante igualmente formidável, movido por uma vingança que ardia há décadas. Seu nome era Esbi-Benob. Assim como Golias, ele pertencia à antiga linhagem dos Refães, gigantes cuja existência remonta às eras mais remotas e que, de alguma forma, conseguiram sobreviver ao dilúvio. Os filisteus, cientes da força monstruosa desses seres, não apenas os empregavam como guerreiros, mas os reverenciavam como entidades superiores, manifestações terrenas de poderes ancestrais. Mas Esbi-Benob não era apenas um combatente contratado. Para ele, a guerra tinha um propósito profundamente pessoal. O desejo de vingança contra Davi o consumia. Ele buscava eliminar o homem que ousara desafiar sua raça e derrubar seu campeão mais renomado. Queria apagar a vergonha deixada pela queda de Golias. O confronto ocorreu durante uma batalha feroz entre Israel e os filisteus. Davi, embora ainda um líder extraordinário, já não possuía o vigor da juventude. Décadas de conflito e responsabilidade pesavam sobre ele. Naquele dia em particular, o cansaço tornou vulnerável, e o rei se viu exposto como não estava há muitos anos. O perigo era real. A morte era iminente. Foi exatamente nesse momento crítico que Esbi-Benob avançou. Sua arma era aterrorizante, uma lança colossal com ponta de bronze pesando cerca de 6 quilos, capaz de perfurar qualquer armadura. Junto dela, empunhava uma espada recém-forjada, criada com o único propósito de destruir qualquer inimigo que ousasse cruzar seu caminho. Esbi-Benob não era um adversário comum. Parecia maior que a própria batalha. Sua estatura imponente, estimada entre 2,73,30 metros, fazia até os soldados mais corajosos perderem o fôlego. Enfrentá-lo era como confrontar uma fortaleza viva, um colosso imponente que se movia com a confiança de quem se considerava invencível. Davi, embora marcado por muitos anos de guerra, não hesitou em enfrentá-lo. O mesmo fogo que um dia derrubou Golias ainda ardia em seus olhos, mas seu corpo não mais acompanhava sua coragem. Cada passo exigia esforço, cada golpe drenava forças que não mais retornavam tão rapidamente como antes. Mesmo assim, o rei resistiu, determinado a não recuar. Quando a batalha atingiu seu auge, Esbi-Benob ergueu sua arma com intenção letal. A ameaça tornou-se inegável. O gigante avançou com a força de um titã, pronto para esmagar o rei de Israel. Davi estava exausto, vulnerável e a poucos momentos de ser vencido. Mas antes que a morte pudesse alcançá-lo, Abisai, filho de Zeruia, irrompeu no campo como um raio. Movido por lealdade feroz, atacou o gigante com precisão e coragem inabalável, confrontando o que faria qualquer guerreiro recuar. Em um confronto direto, derrubou Esbi-Benob, salvando a vida de Davi no exato instante em que tudo parecia perdido. Seu ato preservou não apenas o rei, mas a esperança de Israel. Desde aquele dia, algo mudou profundamente entre os soldados. Eles compreenderam que o rei não poderia mais se expor nas linhas de frente. Davi era a lâmpada de Israel, a luz que guiava o povo, e perdê-lo seria mais devastador do que perder qualquer batalha. E assim fizeram um voto solene de que ele nunca mais seria permitido enfrentar tal perigo mortal. Ficou então evidente que a história dos gigantes não havia terminado com Golias. Descendentes daquela antiga linhagem continuaram a surgir, confrontando Israel como sombras persistentes de um passado que se recusava a desaparecer. No entanto, repetidamente, a fé e a coragem do povo de Deus provaram ser maiores que a estatura desses colossos. Um a um, eles caíram. Essas batalhas, tantas vezes esquecidas, revelam não apenas o poder brutal desses seres, mas a força interior de um rei que, mesmo desgastado pelos anos, inspirava seus guerreiros a lutar até o último suspiro. E essa não seria a última vez que gigantes cruzariam o caminho de Israel. Os irmãos de Golias continuaram a aparecer, e outros descendentes dos Refães se ergueram para desafiá-los. Mas naquele dia, um dos últimos grandes gigantes encontrou seu fim,
e com ele veio a certeza de que a era dos gigantes estava chegando ao fim. Espero que você tenha gostado deste vídeo, onde revisitei um dos episódios mais intrigantes e menos conhecidos das Escrituras. A batalha contra os gigantes Bi-Benob, um colosso descendente dos Refães, cuja derrota ocorreu graças à coragem de Abisai, sobrinho de Davi e filho de Zeruia. Ele correu em auxílio do rei no momento decisivo em que Davi não tinha mais forças para resistir. E foi naquele momento dramático que o povo de Israel fez um voto solene. Nunca mais permitiriam que seu líder voltasse às linhas de frente, para que a luz de Israel, a lâmpada de Israel, nunca se apagasse. Alguns relatos antigos dizem que Abisai perseguiu o gigante que avançava contra o rei, observou o momento exato em que Isbi-Benob ergueu sua arma para o golpe final e, movido por uma coragem quase sobrenatural, cravou sua espada nas costas do inimigo, encerrando sua vida e salvando Davi da morte inevitável. Que Deus abençoe você, e nos vemos em breve.